Eu levo outros para fazer cópias. O preço é claramente marcado em 100 milhões por pedido. Mas os outros não acham caro. Ao contrário, oferecem 1 bilhão para eu me responsabilizar. Até mesmo a quem não hesite em casar sua filha comigo. Apenas para se agarrar à minha perna. Eu originalmente era um profissional de taoísta de nível O. Uma profissão inútil que não tem nenhuma habilidade. Até a noite do dia do despertar. Fui espancado pelos meus pais adotivos. Sistema iniciando. Por favor, o anfitrião deseja vincular? Minha escolha sem hesitação foi: por favor, o anfitrião deve pagar o saldo total com código. Sistema ativado. Jim. Por favor, o anfitrião deve pagar dentro de meia hora. Se passar do tempo, o sistema será fechado automaticamente. Não será possível entrar novamente. Eu voltei cheio de feridas. Cambaleando, voltei para o quarto. Mal podia esperar para transferir os 9,9 yuan para o sistema. 10 minutos, 20 minutos. Após 30 minutos, não consegui me conter e soltei um palavrão. O sistema quer você também. Eu estou deitado na cama. O que fazer olhando para o teto descascado? Abrir o painel de atributos na página do personagem. Classificação profissional do taoísta nível 1 para 0 nível. Habilidade invocação de raio LV1 passiva de talento. Despertar da passiva de talento em andamento. 86 Eu cocei a cabeça confuso. O que significa esse progresso de despertar de talento? Justo nesse momento, a barra de progresso chegou a 100. Então, uma série de sons de aviso soou na minha mente. Despertar da passiva de talento bem-sucedido. Talento passivo Coração do Mestre Celestial ativado. Ativação da segunda mudança de classe. Parabéns, segunda mudança de classe concluída. Nova profissão é Mestre Celestial. Talento passivo Estrela do Mestre Celestial ativa invocação de raio. Atualização automática para nível de destruição. Mensagens bombásticas do Deus do Trovão. Meu cérebro travou completamente. De repente, eu me tornei um Mestre Celestial. E a classificação é impressionante, nível SSS. Isso quebra o padrão de profissão mais forte do mundo. Ao mesmo tempo, o ranking da lista do Caminho Celestial na capital imperial mudou repentinamente. Centenas de profissões poderosas na lista. A classificação permaneceu inalterada por anos. Mas esta noite, um episódio do Mestre Celestial provocou um alvoroço. A luz dourada é ofuscante. A perturbação fez os guardas da cidade tremerem. Eles gritaram em desespero. Nível SSSS. E eu ainda estava na cabana estudando essa mudança. Talento passivo, Coração do Mestre Celestial. Conseguindo, de fato, levar as habilidades aprendidas diretamente para a forma mais poderosa. Continuei olhando o painel. Eu dei uma olhada na habilidade do Deus do Trovão dos 9 Céus. De repente, uma névoa. Era a minha habilidade de invocação de trovão que havia sido atualizada. Aquela era a habilidade pela qual eu era ridicularizado. Quando a melodia era ativada, era apenas um pequeno fogo nas pontas dos dedos. Mas agora, essa pequena faísca elétrica se transformou no Deus do Trovão dos 9 Céus, cobrindo uma centena de milhas. Habilidade de máquina de destruição. Deus do Trovão dos 9 Céus LV, uma das técnicas supremas da família. Invocar o Deus do Trovão dos 9 Céus causa sangramento. Aumenta o poder de ataque em 10.000. Aumenta o dano contra criaturas sobrenaturais em 20.000. Use com cautela. Eu olhei a descrição dessa habilidade. Quase não reconheci meu próprio talento. Esse aumento de poder de ataque e dano é realmente absurdo. Um aumento de 20 em habilidades comuns já é impressionante. E um aumento de 10.000 em homenagem. E as habilidades que vou aprender no futuro estão destinadas a serem de destruição extrema. Estava tão empolgado que fiquei em estado de choque. Uma noite sem dormir. De manhã, apareci na mesa com olheiras. Estava tão animado que não consegui dormir. Quem tivesse essa habilidade também ficaria assim. Lu Shushan estava comendo mingau. Ele limpou levemente. Em seguida, olhou para a mãe do servo. Lu Ming ainda não tinha acordado. A mãe do servo riu e disse que ele estava muito animado na noite passada. Ele precisa dormir mais um pouco. Antes que pudesse terminar a frase, Lu Ming saiu correndo, ofegante. Seu rosto mostrava uma surpresa inegável com a grande notícia. A lista do Dom Celestial foi atualizada na noite passada. Lu Ming se acalmou um pouco. E então revelou a notícia sobre os Liandrin. A profissão de Tianxi alcançou o primeiro lugar. O antigo primeiro lugar foi derrubado. O quê? Eu fiquei paralisado. Lu Shushan ficou atordoado. Lu Ming continuou explicando. Eu fiquei sentado à mesa, atordoado. As conversas da família Lu flutuavam em meus ouvidos. De onde veio essa profissão de Tianxi? Lu Shushan estava emocionado. Claramente, tudo isso não era uma pequena questão para ele. Lu Ming balançou a cabeça, confuso. Nunca ouvi falar. Murayama ponderou. É normal que as profissões na lista sejam mais estranhas uma que a outra. Chamadas de aberrações.
As pessoas na lista são todas seres de potencial infinito. Muitas vezes se tornam gigantes em suas áreas, quase invencíveis em seu próprio nível. E em nível igual, é SSS? Lu Shushan perguntou, um pouco constrangido. Não esperava que Lu Ming balançasse a cabeça. Não é nível SSS. É nível SSS. A primeira profissão SSSS do mundo. O quê? Lu Shushan e a mãe Lu ficaram paralisados. Ele estava completamente imerso no impacto dessa notícia. A profissão foi finalmente superada. A voz revelava choque. Meu Deus, quem pode se tornar um mestre celestial? Lu Kunshan voltou a si e aconselhou seu filho. Culpe o fato de que o mundo deles é diferente do nosso. Foque no seu próprio caminho. Ele falou com seriedade que você já é uma profissão de nível 1. O objetivo é o exame federal. Passar na Universidade de Fendu. Essa é uma das melhores universidades da federação. Lu Shushan respirava com dificuldade. Mamãe Lu estava cheia de expectativa. Sim, Xiaomin. É a universidade. É o lugar que todo jovem sonha. Poder estudar lá é uma grande honra para a família. Lumen estava cheio de confiança. Eu com certeza vou passar. Lu Shushan lembrou. Ainda temos 2 meses para nos preparar bem. Essas palavras me tocaram. A Universidade de Fendu representa uma oportunidade de mudar o destino. Entrar neste círculo de elite pode mudar a vida. O exame federal será em 2 meses. Eu me levantei para sair um pouco. O tempo é curto. Melhorar a si mesmo o mais rápido possível é a chave. Perder um segundo significa menos chance de vitória. Lu Shushan acenou despreocupadamente. Lembre-se de procurar um emprego. Seu irmão precisa de recursos para o cultivo. Eu pausei ao ouvir isso. Em seguida, fui embora. Saí do condomínio Yuiling. Enfrentei a casa assombrada na rua. O dia ainda estava envolto. Os pedestres apressavam-se, envoltos em casacos cinzentos. Olhei para baixo em silêncio. A ameaça estava escondida no silêncio. Porque havia espíritos disfarçados de pessoas comuns. Um pequeno descuido à noite pode trazer perigos. Somente poderosos podem se disfarçar. Enfrentando os planos do feiticeiro fantasma. Experiência acumulada. Eu passei tranquilamente pela rua desolada, vestido com roupas de esporte. A identidade de mestre celestial me deixou cheio de confiança. Eu não dava a mínima para qualquer casa assombrada. O mestre celestial da vida passada era o inimigo dos monstros. Agora, neste mundo estranho, estou ainda mais à vontade. Mas atualmente ainda sou nível 0. Coloquei as mãos nos bolsos, pensando no que fazer a seguir. Primeiro, vá para o campo e teste a habilidade do Deus Trovão dos 9 Céus. Andei por mais de 10 minutos. Eu saí da cidade da Montanha dos Fantasmas. As paredes da cidade da Montanha dos Fantasmas estão gravadas com runas de fantasmas, resistindo aos adornos do Ninho dos Fantasmas. Só me atrevi a ir sozinho para o campo depois de mudar de classe. Fora da cidade das nuvens fantasmas, a energia negativa paira no ar. Algumas patos fantasmas grasnam em uma árvore seca. A atmosfera se torna ainda mais inquietante. De repente, uma luz brilhante passou, surpreendendo-me. Aqui estou, o pato fantasma. Olhei ao redor. Este é o campo. Eu cheguei fora da cidade das nuvens fantasmas. Um pouco confuso, cocei a cabeça. É a primeira vez que piso no campo. A casa dos fantasmas é densa. Eu caminhei por mais de 10 minutos. Cheguei ao mercado fora do portão da cidade da Montanha dos Fantasmas. A casa dos fantasmas envolve o mercado de forma vaga. Sob a lanterna, o sino da alma toca suavemente. Os adornos estão vendendo equipamentos. Mas para conseguir a bola alta, é preciso formar um grupo e ir aventurar-se em breve. Então, começou a agitação. Todos levantaram a cabeça e olharam para o céu. Eu também olho curioso para cima. 4 sombras atravessam o ar. Elas podem voar, meus olhos estão arregalados. Ao olhar de perto, percebi uma mulher com um manto de mago cinza na equipe, usando a magia de voo. Desejo que eles encontrem espaço. A equipe das moscas chegou. Rápido, a multidão se dispersa apressadamente. Parece que tem muito medo dessas 4 pessoas. Os vendedores apressadamente fecham suas barracas. Alguém gritou: irmãozinho, rápido, vá. Não deixe a equipe das moscas me notar, estou paralisado. Um velho me deu um tapinha no ombro. Ele me avisou: rápido, vá. Se demorar, será tarde demais. Sênior, essas 4 pessoas são tão aterrorizantes? Eu olhei para o velho e sorri amargamente. A equipe Kangmin é composta por poderosos de nível 90 de primeira transição. Eles dominam o campo aberto. Aqueles que foram capturados por eles não tiveram um bom destino. Ele não terminou de falar. Sua expressão mudou repentinamente. Porque as 4 pessoas estavam vindo em nossa direção. O velho saiu correndo como um foguete. E eu queria apostar, mas era tarde demais. O ambiente já estava vazio, e eu falava cada vez mais sobre os 4 que caíram. O chão era para todos.
Um homem forte vestido com armadura pegou meu colarinho. Risadas ecoaram. Desta vez a sorte estava boa. Havia algo atrás da árvore. A mulher de manto cinza disse: "Não perca tempo, vamos. O portal de teletransporte precisa de 5 pessoas. Com esse garoto, ficamos com o número certo." Após ser teletransportado para lá, foi descartado. O homem de volta sorriu e disse: "Garoto, você está com azar. Você precisa nos ajudar a completar o número." A mulher de manto cinza começou a conjurar um feitiço. Nossos corpos estavam suspensos no ar. Eu fui levado levemente para fora do mercado. Eu estava completamente perdido. Esse garoto provavelmente está em grande perigo. Depois que os 4 saíram, as pessoas rapidamente voltaram aos seus afazeres. As pessoas observavam de longe. Seus rostos mostravam compaixão por mim. Fui jogado nas profundezas do deserto. As chances de voltar sozinho para a cidade da Montanha Fantasma eram mínimas. Aquela área estava cheia de espíritos malignos. Momentos depois, fui arrastado até um diagrama octogonal que emitia luz roxa. Em cima do arranjo, sob a vigilância de um ancião de cabelos brancos, a mulher de manto com o emblema apagou. Disse que seria um incômodo pedir ao velho Zou para ativar o portal de transporte. O ancião lançou um olhar ao redor e acenou com a cabeça, sinalizando para não se mover. Para evitar cair nas correntes caóticas do espaço, ele decidiu interromper a técnica. Uma luz roxa se expandiu, envolvendo nossas sombras, que pode ser chamada de mapa das profundezas da selva. A pelo menos 500 milhas da cidade da Montanha Fantasma. É uma zona desabitada, onde apenas fantasmas ferozes aparecem. Pessoas comuns são restritas, enquanto a luz roxa remove a presença marcial e faz com que desçam. Assim que consegui me estabilizar, fui derrubado por um homem robusto. A intensa vibração da recente teletransmissão me deixou um pouco enjoado. Após me recuperar um pouco, eu olhei ao redor. Este é o fundo da selva. O ambiente é sombrio. Casas assombradas estão por toda a parte. O frio é cortante, como se a frieza fosse real. Sem medo, nada é oculto. Esses 4 poderosos conversam e riem descontraidamente, totalmente imunes a isso. Observei atentamente e percebi que as 4 pessoas tinham uma respiração estável como uma montanha, com energia e vitalidade abundantes. O equipamento brilha com uma luz nebulosa. A armadura de Kyushan brilha intensamente, resistindo à energia sombria, sem medo de ataques. A mulher de manto com emblema usa um manto mágico e um bastão. Também brilha intensamente em dourado. Todos estão equipados com um conjunto completo de equipamentos de nível ouro. Senti uma inveja crescente. Essas 4 pessoas. Cada um dos equipamentos vale milhões de federações. Cada peça de equipamento de ouro tem atributos impressionantes. E essas 4 pessoas estão vestindo conjuntos completos. Os atributos são realmente extraordinários. Eu estava cheio de inveja. Nesse momento, o robusto Kyushan gritou: "O que você está olhando, garoto?" Kyushan sorriu de forma sombria. Uma grande flecha de ouro cravou-se à minha frente. O brilho dourado era tão ofuscante que quase me deixou tonto. O valor desta espada se aproxima de 1 milhão. Na Federação, matar fantasmas é tão fácil quanto cortar melancia. A mulher que manuseia o canhão olhou para eles como se fossem formigas. Ela disse a Kyushan: "Vamos. Não perca tempo. Essa pessoa não tem mais valor." O morto, sem dizer uma palavra, usou a técnica de voo. Desapareci instantaneamente na casa assombrada. Fiquei sozinho, parado no lugar. Fui deixado assim. Eu toquei meu queixo. Finalmente entendi por que as pessoas no mercado estavam fugindo. Aqui está a 500 milhas da cidade da Montanha Assombrada. Sem um poder forte, não consigo voltar. Eu ri alto. Eu achava que um mestre celestial seria suficiente para lidar com o perigo. Para onde ir a seguir? Eu abri o anel espacial para observar a função do mapa. Depois de localizar minha posição, eu localizei uma aldeia chamada Kufen. Este lugar, embora cheio de casas assombradas, não está longe de mim. É uma boa oportunidade para testar meu poder. Eu comecei a caminhar. Após alguns minutos, cheguei à aldeia Kufen. A aldeia abandonada tinha paredes quebradas cobertas de plantas. Há muito tempo ninguém mora aqui. Cada casa tem um túmulo na frente. A aldeia parecia silenciosa e calma. Quanto mais assim, mais perigoso é. Eu respirei fundo. Usei a técnica do olho celestial para investigar. O olho celestial brilhou em minha testa. A luz das estrelas brilha. Eu vi uma cena arrepiante. Em cada tumba, havia um fantasma de vestido branco sentado sozinho, queimando papel, chorando. Todo o vilarejo estava envolto em uma atmosfera de preocupação. A sensação de terror era opressiva. Meu olhar se estreitou. Esta é a primeira vez que me deparo com uma grande quantidade de obsessões de fantasmas. Fiquei de olho em um fantasma feminino. Informações começaram a surgir. O nível do monstro, um fantasma de vestido branco, é tão forte quanto a primeira transformação do episódio 52. Fiquei assustado por dentro.
A selva realmente é perigosa. Um único fantasma pode ser tão poderoso. Mas minhas lágrimas divinas dos 9 céus têm um controle surpreendente sobre os fantasmas. Embora eu esteja um pouco apreensivo em relação ao fantasma da primeira transformação do episódio 52. Mas como saber o resultado se não tentar? Ao mesmo tempo, a 100 milhas do vilarejo das Tumbas Secas, nas florestas escuras e sombrias do lado de fora, sombras de fantasmas passaram rapidamente. Lu Ming perguntou nervosamente ao seu antecessor. Nós estamos realmente seguros? Um homem de meia-idade com barba ao meu lado sorriu, um pouco desapontado. Com minha presença, o que você tem a temer? Esta pessoa é o mestre de fantasmas de segunda transição do grupo Tianfen de Zhongzhen, o forte responsável por levar Lu Ming para um upgrade e avaliar seu potencial. Se vale a pena gastar um alto preço para transferi-lo para o grupo. Eu não tenho medo. Lu Ming parecia perceber o desapontamento nos olhos de Zhongshan. Imediatamente se forçou a se acalmar. Zhongshan balançou a cabeça em seu coração. Se não fosse por Lu Ming, que é um raro profissional de nível 1, ele não teria paciência para continuar com isso. Primeiro, a fase das estrelas não pode ser superada. Isso é o maior tabu no mundo das estranhezas. Fique tranquilo, estou aqui. Neste profundo deserto, nenhum espírito pode te ferir. E aqui os monstros têm um nível alto. Pode te ajudar a passar rapidamente pela fase inicial. Zhongshan estava confiante. Ele é um poderoso mestre de segunda transição. Equipes de nível 1 como a equipe Kangmin. Equipes de elite não são páreo para ele. Lu Ming acenou com a cabeça e enviou um mestre de segunda transição. Só um grande grupo como o grupo Tianfen pode ter essa confiança. Vamos, siga-me para a Floresta Negra. Songdan disse. Ele foi o primeiro a dar um passo em direção à Floresta Negra à sua frente. Embora Lu Ming ainda estivesse um pouco assustado, essa situação só podia forçar-se a seguir atrás de Songdan. Entramos na Floresta Negra. Meu rosto estava calmo. Fui entrando passo a passo nesse aterrorizante vilarejo de tumbas secas. Meu coração não tinha nenhuma agitação. Não havia nenhum sinal de medo. Craque! Um galho seco foi quebrado sob meu pé. Um leve som, mas imediatamente alarmou todo o vilarejo de tumbas secas. As figuras de branco e força dentro do vilarejo estavam com os cabelos desgrenhados e viraram a cabeça abruptamente. À minha frente, uma chama verde fantasmagórica começou a arder intensamente. Mais de 2 metros de altura. Um grito agudo de fantasma ecoou de repente. Essas mulheres fantasmagóricas de branco viram que havia intrusos. Na verdade, é como se estivesse saindo do túmulo. Como uma maré, vem em minha direção. Essa cena aterrorizante faria qualquer outra pessoa se molhar. Eu, por outro lado, estou com adrenalina nas alturas. Meu estado mental instantaneamente entrou em um estado etéreo. Eu simplesmente esqueci o que é o medo. Eu clamei, mestre do pássaro azul, ordeno que humilhe a alma solitária. Trovão divino dos 9 céus. Meu corpo todo se elevou e se sentou no ar. Decisão complexa da pistola. Usei pela primeira vez uma habilidade de nível de destruição. Caminho do trovão divino. No próximo instante, o céu e a terra mudaram de cor. Em um instante, nuvens sombrias se reuniram rapidamente. Em pouco tempo, formou-se uma camada espessa de nuvens escuras. Cobriu uma área de 100 milhas ao redor, fazendo toda a terra escurecer. Um estrondo de trovão cortou o céu. O céu e a terra foram iluminados. E esse trovão era dourado. Neste momento, eu parecia ter me transformado em outra pessoa. O baú era majestoso. Meus olhos estavam cobertos de relâmpagos dourados sem que eu percebesse. Com a minha cevada, apenas vi que nuvens escuras começaram a se acumular no céu. Um vento forte começou a soprar. Incontáveis relâmpagos dourados surgiram das nuvens escuras, levantando uma cena extraordinária. Um estrondo ecoou a mais de 100 milhas de distância. Uma figura velha e uma jovem estavam mexendo em um dispositivo. O céu, no entanto, escureceu de repente. Nuvens escuras se acumulavam. Dentro das nuvens escuras, relâmpagos dourados brilhavam. Vovô, por que o céu escureceu de repente? Vai chover? Uma garotinha vestia um vestido francês. Ela estava sendo levada pelo avô para escovar as costas. Seus dedos, que estavam absorvendo água, se levantaram curiosamente, olhando para o céu, perguntando ao avô. O avô, com seus cabelos brancos, era um especialista em reverter mais de 70 ataques demoníacos. Neste momento, ele também estava olhando para essa incrível manifestação celestial. Seus olhos mostravam uma expressão de dúvida e surpresa, como se parecesse que algum grande ser estava lançando um feitiço. O avô tentou se manter calmo. Ele se virou para confortar a neta, dizendo para não ter medo. Não deve nos afetar. A Floresta Negra não está longe da Vila dos Túmulos Secos. Após Zhongshan e Lumen entrarem, começaram a se envolver na Casa Assombrada. Zhongshan realmente é um poderoso mestre de fantasmas de segunda transformação.
A poderosa casa assombrada na Floresta Negra rugia e avançava. Todas foram eliminadas por um leve golpe de Zonshan. Neste momento, enquanto Zonshan exterminava essas criaturas de alto nível, pontos de experiência começaram a brilhar incessantemente em luz branca de nível, silenciosamente, muito rápido. Em apenas 10 minutos, o nível de Lumen disparou de nível O para nível 12. Uma velocidade de upgrade tão rápida fez Lumen sorrir de orelha a orelha. Ele já havia esquecido o terror da casa assombrada. Com essa velocidade, ele provavelmente logo alcançaria o nível 50, tornando-se um pequeno especialista. Lumen estava satisfeito, deixando o mestre de fantasmas de segunda transformação guiá-lo no upgrade. Esse tipo de tratamento não é para qualquer um, não tem jeito. Quem mandou ele ser um profissional de nível 1? Enquanto os dois estavam treinando, de repente, nuvens escuras se formaram sobre a Floresta Negra. Um trovão abafado ecoou. Em um instante, o céu e a terra escureceram. Foram cobertos pelas nuvens escuras. Os dois levantaram a cabeça instintivamente para ver o que estava acontecendo. Zonshan parou o animal que tinha nas mãos. Sua expressão ficou alarmada. Ele viu que tudo estava bem até agora. Neste momento, nuvens escuras já se acumulavam. Relâmpagos dourados dançavam entre as nuvens escuras. A cena era aterrorizante. Mesmo que ele fosse um poderoso mestre de fantasmas de segunda transformação, neste momento, ele olhou para o céu com uma expressão séria. E sob a influência dos relâmpagos dourados no céu, todos os espíritos na Floresta Negra se renderam, como se tivessem encontrado algo aterrador. Senhor, o que está acontecendo? Lumen estava com uma expressão curiosa. Ele olhou para o céu que de repente ficou cheio de nuvens escuras. Especialmente aqueles relâmpagos dourados que vagam entre as nuvens escuras. Relâmpagos de cor dourada. Isso fez sentir uma espécie de temor celestial. Deve haver um mestre por perto. Ele sempre fechava os olhos para observar o mundo. Lumen ficou surpreso ao ouvir isso. Ele arregalou os olhos em descrença. Você está dizendo que o fenômeno celestial foi provocado por alguém? Como isso é possível? Zonshan sorriu friamente. Ele continuou a olhar para o céu incomum. Provocar fenômenos celestiais é muito improvável. A menos que seja um ser poderoso de nível 5 ou 6 que possa fazer isso. Deve ter usado um pergaminho de feitiço poderoso. Quando olhou para o céu repleto de relâmpagos dourados, ele de repente teve uma expressão sombria. Ele viu uma cena impressionante. Relâmpagos dourados desceram de forma violenta. Instantaneamente cobriram, destruindo tudo em um raio de 100 milhas. Até o céu e a terra pareciam ter perdido a voz. Neste momento, estou no centro dos relâmpagos dourados. No vilarejo queimado, ele fez gestos com as mãos, como se estivesse se banhando em relâmpagos. Relâmpagos dourados densos cobriam o céu, recebendo os fantasmas de roupas brancas que vêm como uma onda. Assim que o raio atingiu o fantasma, ele nem teve tempo de gritar antes de mudar e voltar. A área de ataque do raio dourado cobriu até os fantasmas de colarinho branco, todos os locais assombrados. Um som constante de notificações de matar fantasmas soou em meus ouvidos. Ganhar experiência. As barras de experiência se enchiam loucamente, uma após a outra. Meu nível subiu rapidamente. Meu corpo piscava constantemente. A luz branca da atualização foi de nível O para a primeira transformação 50. Em apenas um instante. Normalmente, leva anos lidando com fantasmas para conseguir isso. Mas eu consegui em um curto espaço de tempo. Essa velocidade de progresso é verdadeiramente extraordinária. Mas eu acabei de alcançar o nível 50. A indicação para começar a atualização fez a luz branca continuar a piscar. Meu nível continuava a subir. Após 3 respirações, eu já havia alcançado a primeira transformação nível 90. Meu nível estava quase igual ao dos membros da equipe de moscas. Mas o aviso de nível 90 começou. O raio divino de 9 céus ainda devastava a área onde eu estava. Matei mais criaturas demoníacas. A experiência flui continuamente. Mesmo ao subir para o nível 90, a velocidade de aumento ainda é rápida como um foguete. Em um piscar de olhos, já alcancei o nível máximo. Ao alcançar o nível 100, a emoção em meu coração é indescritível. Quero ser mais forte. Eu preciso entrar na segunda transformação. Não posso mais continuar a subir de nível. Eu olho ao redor, mesmo com os raios divinos varrendo. O nível, no entanto, estagnou. Mesmo com muita experiência no nível 100, não adianta. Preciso entrar em um novo domínio para subir de nível. Eu olho ao meu redor. Meus olhos ficam vermelhos com o espetáculo das colunas de luz dos equipamentos. Esta é a luz que surge após a queda dos equipamentos. As colunas de luz formadas são visíveis de longe. Quanto maior a qualidade, mais brilhante a coluna de luz. Os raios divinos exterminam as casas demoníacas a centenas de quilômetros. Caem muitos equipamentos. Eu olho ao redor. As colunas de luz dos equipamentos de alta qualidade são impressionantes. Eu ajo rapidamente.
Tantos equipamentos certamente atrairão outros. Poderosos chegarão. Eu estendi a mão e fiz um gesto. Equipamentos de uma área de 100 milhas começaram a chover. Todos eram adequados para mim. Em um instante, os equipamentos cobriram o céu. Essa cena atraiu muitos poderosos das proximidades. Eu rapidamente abri o bracelete espacial. Equipamentos voando de várias direções como se fossem de um saco. Após alguns instantes, finalmente, os equipamentos caíram dentro. Eu respirei aliviado. Olhei rapidamente para o bracelete espacial cheio. Um sorriso surgiu nos meus lábios. Este é um grande passo. Equipamentos de alta qualidade incluem atravessar espinhos. Persistente por uma volta. Muitos poderosos já estavam se aproximando. Se não saísse a tempo, estaria em apuros. Com um salto rápido, eu desapareci rapidamente na densa névoa de espíritos. Assim que eu me retirei, senti a forte presença de poderosos. Caí rapidamente em uma aldeia vazia. O arrependimento chegou tarde. Eles se lamentaram com os punhos cerrados. Perceberam que perderam uma boa oportunidade. O caminho maligno de Zonshan estava atento, observando a direção para onde eu fui. Songan não me perseguiu. O Sênior não vai atrás? Lu Ming perguntou. Songan balançou a cabeça. Seu rosto estava sério, sem saber a profundidade dessa pessoa. Ir atrás precipitadamente pode causar problemas. Lu Ming também concordou. O poderoso misterioso é absurdamente forte. Não é fácil ofender. Os olhos de Lu Ming estavam cheios de excitação. O que viu hoje pode se tornar capital para se gabar. Meia hora depois, a 200 milhas de distância, em um vale em chamas, os Gounilgi estavam espalhados por ali. Eles tinham corpo humano e cabeça de boi, com 3 metros de altura, robustos como pequenas montanhas. Cada um era uma transformação de mais de 90, poderosos além da conta. Evitar e manter distância. Este Gounilgu é uma terra proibida na selva. Até a equipe das moscas precisa contornar e procurar uma rota. A figura passou despreocupadamente, capturando. Isso alarmou todo o clã Gounilgi. Eles emitiram um rugido ensurdecedor. Majestosamente, levanta arame. Parecia ter a força de uma montanha. Alguns Gounilgi tentaram bloquear meu caminho, mas sob um golpe, desmoronou-se com estrondo. Após atravessar os ossos de uma vaca, eu cheguei a uma floresta montanhosa. Parei meus passos e comecei a examinar as colheitas da aldeia de tumbas secas. Eu abri o anel espacial. O acúmulo de equipamentos me deixou feliz, mas também com dor de cabeça. Fiquei contente com a imensa riqueza, mas não sabia como proceder devagar. Não havia melhor maneira. Então, com paciência, comecei a agir com mais cautela. Levei 2 longas horas para completar esse enorme trabalho. O resultado foi uma colheita sem fim. Equipamentos de bronze, 1.129 peças. Equipamentos de prata, 488 peças. Equipamentos de ouro, 108 peças. Equipamentos de ouro escuro, apenas 12 peças. Mas seu valor é extraordinário. Eu respirei fundo. A taxa de explosão de equipamentos é extremamente baixa. Especialmente os equipamentos de alta qualidade são considerados raridades. A maioria das modificações. Se eu conseguisse reunir um conjunto de equipamentos de bronze, já seria algo bom. A prata é escassa. E nem se fala dos equipamentos de ouro. No mercado, os equipamentos de ouro, assim que aparecem, são disputados fervorosamente. Mas o verdadeiro destaque são aqueles equipamentos de ouro escuro. Eu tenho 12 itens avaliados em milhões para leilão. Este é o prêmio dos homens de ouro. Eu observo atentamente os 12 itens de ouro escuro. 12 esferas de luz flutuam à minha frente. Eu decido verificar. Um sorriso se forma em meu rosto. Estou com sorte. Eu consegui reunir um conjunto completo a partir de 12 itens por peso. Completar um conjunto inteiro. Estou muito feliz. O conjunto é um conjunto completo de equipamentos. Completar o conjunto ativa atributos mais poderosos. O preço dos conjuntos no mercado pode multiplicar por 100. No entanto, a dificuldade de completar um conjunto é enorme. Mesmo reunir um conjunto de prata é extremamente difícil. Quanto mais reunir os itens de espinhos. Eu verifiquei as propriedades desses equipamentos. Isso me fez prender a respiração instantaneamente. Realmente, os itens de espinhos são impressionantes. Comparado ao leve aumento dos equipamentos de nível ouro, isso é 6 vezes mais rápido. A velocidade de lançamento é crucial. Antes, lançar o relâmpago divino dos 9 céus levava vários minutos. Se eu tivesse lutado, já teria sido morto dezenas de vezes. Eu me tornei viciado em ter um aumento de velocidade. Na próxima vez, a execução será rápida como um relâmpago. O trovão é exagerado demais. Comecei a perceber a importância do equipamento. Embora haja destruição e habilidades, mas a velocidade de lançamento só pode ser fornecida pelo equipamento. Eu guardei o restante do equipamento escuro. Apenas deixei 7 peças de jade branca. O equipamento escuro me rodeia, como 7 pequenos sóis brancos.
Eles contêm uma enorme energia. Eles dançam e fazem o vazio se distorcer. Eu respirei fundo. Estendi a mão e fiz um gesto. Uma peça de equipamento veio voando. O equipamento voou como um projétil. Rapidamente se ajustou ao meu corpo. Após vestir, minha aura disparou. A aura aumentou 10 vezes. Isso me deixou chocado. E veio mais. Estendi a mão novamente. Mais uma peça de equipamento dourado veio voando. A aura estava disparando. A aura alcançou 20 vezes o anterior. A luz começou a brilhar. As frequências baixas retornaram ao lugar. O restante do equipamento voou como projéteis. A respiração final subiu para impressionantes 70 vezes. Mas isso é apenas o começo. Depois de vestir a 7ª peça de equipamento, as propriedades do conjunto foram ativadas. A energia dentro do corpo aumentou repentinamente em 30 vezes. Chegou a impressionantes 100 vezes. Fiquei chocado ao brandir a espada de jade branca na mão. O brilho da espada cortou silenciosamente em direção a uma pequena montanha não muito distante. Com um estrondo, a pequena montanha explodiu. Metade da montanha instantaneamente se tornou lisa como um espelho. Eu estava refletindo, isso é muito forte. Tal poder claramente já se transformou completamente. Eu possuo o conjunto de espinhos. Um poder que supera 100 vezes o de um guerreiro comum. A força surgiu em meus olhos. Eles me levarão para as profundezas do deserto. Agora essa vingança não pode ficar sem resposta. Ajustei meus pensamentos. Decidi primeiro lidar com o equipamento no meu anel espacial. Já colhi muito aqui. Se não lidar com isso, será problemático se mais equipamentos explodirem. Sem hesitar, abri a plataforma de negociação da Federação. Com a ajuda do anel espacial, entrei em contato rapidamente com o comerciante de equipamentos. O anel espacial pode projetar imagens de ambas as partes, mas o rosto fica embaçado. Isso garante que a identidade não seja revelada. O comerciante de equipamentos apareceu. Quando apareceu, sua expressão era casual. O jovem o fez pensar que era apenas um pequeno negócio. Até que eu enviei a lista de equipamentos. A atitude do comerciante mudou de repente. Você quer vender em pacote? O comerciante ficou atordoado por um momento. Seus olhos brilhavam com interesse. Eu respondi impacientemente, naturalmente. Ele imediatamente mudou sua atitude em 180 graus. Ele se tornou extremamente educado. Um comprador como esse é raro em 100 anos. O comerciante rapidamente fez uma avaliação. No final, a avaliação foi de mais de 46 milhões. Eu imediatamente acenei com a cabeça. O comerciante estava radiante, a entrega também era conveniente. Bastava usar o microcírculo de teletransporte. Os equipamentos poderiam ser transferidos. Se não estivesse ocupado, poderia ser transferido diretamente. A entrada na conta é garantida por uma plataforma de transações federais durante todo o processo. Um método de transação maduro para construir microcírculos de teletransporte já foi amplamente utilizado. No entanto, o custo não é baixo. Diante desta grande transação, o comerciante de equipamentos não hesitou em arcar com os custos. Senhor, foi um prazer colaborar. A transação foi concluída. Seu rosto virtual exibia um sorriso azul claro. O lucro foi considerável. Eu recordo isso com indiferença. Você quer mais 5 peças de equipamento por peso? O comerciante ficou pego de surpresa ao ouvir isso. A imagem azul até balançou um pouco. Ele não conseguia esconder a empolgação. Esses tesouros são infinitamente mais valiosos que equipamentos de ouro. Você vai aceitar ou não? Eu perguntei impacientemente. Ele respondeu apressadamente gaguejando que, claro, aceitaria. Esta transação foi concluída rapidamente. As 5 peças de equipamento foram avaliadas em mais de 60 milhões. Eu assenti em concordância. Após a conclusão da transação, o comerciante deixou um cartão de visita antes de desaparecer. Espero que possamos colaborar novamente no futuro. Ele até disse que poderia oferecer um preço alto. Eu olhei para o número da conta, mais de 1 bilhão de moedas federais. Meu coração estava em choque. Não esperava que este lucro fosse tão generoso. No passado, isso era algo que eu nem ousaria imaginar. Enquanto refletia sobre isso, eu fechei a página da conta. As condições necessárias para o teste de transição do Breakthrough 2 estavam danificadas. Preparar o próximo plano. Para a transição para o teste de 2, são necessárias 2 condições. Encontrar o item de mudança de classe da profissão. Então, Durege. O item de mudança de classe é a chave para ativar Durege. E esse item só pode ser obtido das mãos do chefe. É preciso contar com a sorte. E o mais difícil é Durege. Ao pensar nisso, eu apertei o punho. Meu coração estava levemente ansioso. Embora Durege seja perigoso, mas se eu conseguir passar com sucesso, a força aumentará significativamente. Superar grandes limites é o verdadeiro caminho. Decidi não sonhar acordado. Primeiro, encontrar o item de mudança de classe. Com o objetivo claro, levantei-me e pulei na vasta casa assombrada.
Fui direto para o interior da selva em busca do chefe. Alguns dias depois, na Casa Assombrada, cheguei ao pântano tóxico. Relâmpagos dourados caíram. O pântano se tornou claro novamente. A névoa se transformou em cinzas voadoras. Um esqueleto de 10 metros de altura, sob os relâmpagos divinos, explodiu e espalhou equipamentos por toda parte. Diante dessa cena, eu franzi a testa, mas ainda não consegui. Nos últimos dias, matei leopardos incessantemente. Espero conseguir o item de mudança de classe para matar mais de 20 chefes. O item de mudança de classe ainda não apareceu. Vamos descansar um pouco. Eu me sentei em uma pedra negra para recuperar minha energia. Embora o relâmpago divino dos 9 céus tenha um grande poder, ele também consome uma grande quantidade de energia. Após cada uso, meu corpo parece estar esvaziado. Entro em um breve período de fraqueza, pensando que, se isso acontecer durante uma batalha, só poderei ser abatido facilmente. Senti uma leve preocupação no coração. Nos últimos dias, estive pensando em como controlar o relâmpago divino dos 9 céus, o alcance do ataque do relâmpago divino, para reduzir o consumo de energia. No entanto, o relâmpago divino dos 9 céus cobre uma área de um raio de 100 milhas. Assim que é lançado, drena a energia do meu corpo. Tentei várias vezes reduzir o alcance, mas todas as tentativas falharam. É uma habilidade de nível destrutivo. Controlá-la é tão difícil quanto escalar o céu. Eu suspirei resignado. Decidi aprender uma nova habilidade primeiro. Nos últimos 9 dias, não consegui usar o trovão divino. Abri o bracelete espacial em busca do livro de habilidades. Os livros de habilidades que consegui nos últimos dias já se acumularam em uma pequena montanha. O número de bolas de fogo não é suficiente. Não posso aprender habilidades ilegais. Depois, a investida bruta não é adequada para mim. Então, comecei a procurar um por um nessa pequena montanha. De repente, algo chamou minha atenção. O livro de habilidades do sacerdote, a espada de extermínio. Segurando o livro de habilidades dourado, meu coração pulou de alegria. Sem hesitar, escolhi aprender a espada de extermínio. Um som de notificação soou. Aprendizado da espada de extermínio bem-sucedido. Ao olhar as propriedades, fiquei um pouco desapontado. O poder de ataque aumentou em 5. O dano contra monstros é apenas 2. Não é diferente de uma habilidade comum. Justo quando comecei a me sentir insatisfeito, uma nova notificação ecoou em minha mente. O talento passivo Coração do Mestre Celestial foi ativado. A espada de extermínio foi atualizada automaticamente para destruição extrema. Espada de extermínio de diamante. Corri para verificar a descrição da habilidade. A espada de demônios de diamante é uma habilidade de ataque único. Aumenta o poder de ataque em até 15.000. Causa 000 de dano a fantasmas. Fiquei surpreso ao descobrir que o consumo de ataque único é muito menor. É ainda mais poderoso que o relâmpago dos 9 céus. Haha, agora finalmente posso lidar com isso de forma flexível, sem a preocupação de um período de fraqueza. Eu sorri. Após 10 minutos, recuperei a maior parte da energia e continuei a jornada. Mal posso esperar para testar o poderoso diamante. O poder da espada mágica. Abri o mapa eletrônico. O destino é o Vale dos Sem Cabeça. Dizem que lá está o Rei Sem Cabeça. Talvez possa dropar os itens de classe necessários para a transição. Após meio-dia, finalmente cheguei ao Vale dos Sem Cabeça, enfrentando uma onda de fantasmas sem cabeça do século IX. Eu não me importei nem um pouco. Comecei a me revelar. Meu olhar se voltou para o fundo do Vale dos Sem Cabeça. Shen Yin disse que o objetivo desta viagem é o Rei Sem Cabeça. Não sei se essa criatura foi morta por alguém. Assim que terminei de falar, um riso fantasmagórico ensurdecedor ecoou, acompanhado por uma onda de energia sombria que emergia do vale. Eu, ainda vivo, reconheci ao ouvir que aquele riso fantasmagórico vinha do Rei Sem Cabeça. Eu então avancei com uma postura extremamente imponente. Mas ao entrar nas profundezas, eu lancei um olhar ao redor. Minha expressão rapidamente se tornou de perplexidade. Nas profundezas deste Vale do Rei Sem Cabeça, além daquela enorme figura do Rei Sem Cabeça de mais de 10 metros, havia, na verdade, outras pessoas. Eu olhei mais de perto. Um escudo dourado estava coberto de fissuras, e parecia que havia 4 figuras desajeitadas se escondendo. Após minha chegada, aqueles 4 figuras estavam olhando para mim com esperança. Mas assim que reconheci os rostos deles, eu fiquei completamente atordoado. Vocês são a equipe Kangmin. Não esperava encontrar a equipe Kangmin aqui. Ao mesmo tempo em que reconheci as 4 pessoas, as 4 pessoas claramente também me reconheceram. A pessoa também ficou paralisada. Era exatamente aquele garoto que foi capturado por ele para completar o número. Como ele se transformou assim, em um poderoso guerreiro tão forte? O poder de combate que ele demonstrou alcançou um nível inimaginável, muito além deles.
A equipe das moscas. Isso é realmente inacreditável. Eu não estou sonhando, estou? Qiu Shan ficou em choque. Ele tinha a impressão mais profunda de mim. Foi ele quem me levou para o portal de teletransporte. Como isso pode acontecer em apenas alguns dias? Ele se tornou um guerreiro que ele mal poderia imaginar. Eu devo estar sonhando. Isso é tão irreal. Zhou Shan se beliscou com força na coxa. Uma dor intensa o atingiu, fazendo-o perceber que isso não era um sonho. Tudo era real. Como isso é possível? Li Ying também ficou paralisada. Ele também me reconheceu. Era a pequena que foi capturada por eles para completar o número. Como ela se tornou uma guerreira tão feroz agora? Até ele só pode olhar para cima. Essa mudança foi rápida demais, não? Can Mentiao também ficou perplexo com os outros dois. Deve ter havido um engano. Os dois falaram ao mesmo tempo. Acham que são apenas duas pessoas com aparência semelhante. Caso contrário, como um novato insignificante, poderia em poucos dias se tornar um especialista? Isso é tão irreal quanto um mito. Com certeza, deve ter havido um engano. Akiyama acenou rapidamente com a cabeça. Até Li Ying não pôde deixar de concordar com isso. Mas logo em seguida, uma única frase minha destruiu a esperança de alguns. Todos vocês estão bem? Olhei para os quatro com um significado profundo. Os quatro ficaram como se tivessem levado um choque. É realmente você. Li Ying me olhou incrédula. A mandíbula de Akiyama quase caiu. Se não sou eu, quem mais poderia ser? Eu me diverti bastante. Olhei para os quatro com um sorriso divertido. Aquela confusão foi um mal-entendido. A vontade de sobrevivência de Akiyama é muito forte. A situação mudou rapidamente. Começou a se submeter ativamente à escuridão. Os outros dois membros da equipe Kangmin, ao ver isso, também se prostraram e imploraram. Para sobreviver, aquela mísera dignidade podia ser jogada fora. Embora não soubessem como eu me tornei tão forte em tão pouco tempo. Poderoso. Mas agora sou a única esperança deles para sobreviver. Eu lancei um olhar. Olhei para Li Ying, que estava vestida com um manto cinza. Li Ying tinha uma expressão obstinada. Seu orgulho interior não permitia que ele se curvasse diante de mim. Mas sob os apelos dos três de Qiu Shan, a expressão no rosto de Li Ying mudou de clara para pálida. Finalmente, Li Ying falou, Sênior, por favor, nos salve. Li Ying se virou para mim e mostrou um sorriso que era mais feio do que chorar. Seu rosto já estava vermelho de vergonha. Quanto ele me desprezava antes. Agora ele se despreza ainda mais. O que vocês acham que vão fazer? Sonhar acordados? Eu soltei um riso frio. Planejo lidar primeiro com o rei sem cabeça. Olhei para o rei sem cabeça. Eu dei uma olhada e percebi a aura deste rei sem cabeça. Era extraordinariamente poderosa. Eu estava estimando. O poder de combate deste rei sem cabeça é 30 vezes o de outros chefes. O rei sem cabeça soltou um rugido. Ele avançou em minha direção com grandes passos. Eu, robusto, não mostrei nenhuma reação. Os quatro membros da equipe Kangmin realmente ficaram em silêncio. Se eu poderia salvá-los, dependeria de eu ser o oponente deste rei sem cabeça. Se não, tudo seria em vão. Teria que morrer com eles neste vale do rei sem cabeça. A espada longa de jade branco em minha mão, de repente, brilhou com uma luz dourada ofuscante. Sob meus pés, uma enorme mandala de diamante se espalhou. O diagrama do Bagua. A luz dourada no diagrama estava agitada. Um complexo e misterioso diagrama do Bagua fluiu por um instante. Com os pés sobre o diagrama do Bagua, banhei-me na luz dourada. Com a minha armadura de ouro escuro. Naquele instante, parecia extraordinário. Li Ying parecia ter me reconhecido de novo. Seus olhos estavam bem arregalados. Isso não parecia nada com aquele novato de antes. É bom olhar para trás. O rei fantasma se movia com uma velocidade impressionante. Em um piscar de olhos, ele estava diante do meu espelho. Um rugido ecoou. Uma mão, do tamanho de um teto, desceu sobre mim.